Graça e paz, bom dia. Eu sou a diaconisa Luciane, superintendente da Escola de Desenvolvimento da Vida, que tem como missão mostrar o caminho através da educação religiosa, sendo a Bíblia fonte de instrução para capacitar e desenvolver pessoas de forma gratuita e universal para o crescimento pessoal e espiritual. A EDV ela tem 3 objetivos. O primeiro de evangelizar, ganhar almas para Cristo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O segundo é de discipular, ide fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. E o terceiro é de preparar, formar o cristão para o serviço. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Nesse período, vamos estudar os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que é a confissão de fé das igrejas congregacionais filiadas à União de Igreja Evangélica Congregacionais do Brasil. Hoje, a nossa professora Márcia Torre estará trabalhando com o artigo 1 e 2. A Escola de Desenvolvimento da Vida está trabalhando da seguinte forma. A classe dos adolescentes utilizam a nossa plataforma no Zoom todas as segundas-feiras às 19 horas. O IEC-VC Kids vai para o ar no nosso canal do YouTube todo domingo às 15 horas. E a classe de jovens e adultos vai para o ar no nosso canal do YouTube todo domingo às 9h15. Nós desejamos a todos um bom estudo e participem. Olá, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez juntos na nossa Escola de Desenvolvimento da Vida e é uma alegria esse retorno às nossas aulas, mesmo que de forma remota. Como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa aula em oração para depois abordarmos o estudo dessa manhã, que a nossa superintendente já falou, né, do que se trata, né? Nós trabalharemos com esse livrinho aqui, Igreja Perseverante, que creio que a maioria dos irmãos congregacionais tem. E vamos trabalhar com os artigos que se iniciam aqui na página 87. Artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então vamos começar orando e agradecendo a Deus por esse espaço e em seguida começaremos aqui a trabalhar esses artigos. Então oremos. Senhor Deus, amado Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, mais uma vez estudando nesse espaço que tu, Senhor, tão gentilmente nos proporcionou através de estratégia, de sabedoria e de conhecimento. Pai, te agradecemos porque, apesar desses tempos difíceis, continuamos a estudar a Tua Palavra e ela continua a alcançar pessoas distantes, mesmo que dessa forma remota. Muito obrigada, Senhor, por estarmos com saúde, por estarmos com a nossa consciência totalmente debruçada e dedicada a Ti nesse momento. Muito obrigada, Senhor, pela nossa inteligência e porque Tu nos permite conhecer um pouquinho mais de Ti. Fica conosco e nos ajuda a entender aquilo que Tu queres que saibamos. Assim louvamos o Teu nome, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós começamos a nossa aula falando que esse ano estudaremos esse livrinho que contém, né, os artigos, os breves, né, artigos, a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. São 28 artigos que fazem parte da nossa confissão de fé,
que fazem parte da nossa igreja congregacional. Mas como é que eles surgiram? Eles surgiram de repente? Não. Por exemplo, nós temos a nossa identidade civil. Tudo que nós fazemos aqui, né, no meio social, a gente precisa mostrar a nossa identidade. Para arrumar um emprego, para confirmar que somos nós mesmos, para casarmos, para tudo, né? Nós precisamos ter a nossa identidade civil para mostrar quem nós somos. É a nossa cara aqui no mundo civil, né? Nela nós temos o lugar onde nascemos, o nome dos nossos pais, o dia em que nós nascemos, o nosso nome, o nosso retrato, a nossa identidade. Esses artigos, esses 28 artigos, eles são a identidade cristã elaborada pela Igreja Congregacional. Elas são uma forma de nós entendermos quem somos, o que somos dentro desse mundo cristão, né? Através de informações básicas, necessárias e fundamentais para que a gente se reconheça como cidadão. Cidadão não aqui do Brasil, como é a nossa identidade. Aqui prova que nós somos cidadãos brasileiros, mas cidadãos do reino dos céus. É o nosso documento. E como é que surgiu isso? Foi de repente? Não. O Dr. Robert Carley, ele era pastor da Igreja Evangélica Fluminense. Ele fundou essa igreja e pastoreava essa igreja. E em 1874, ele percebe que há uma necessidade que os novos convertidos fossem instruídos nos fundamentos básicos cristãos, para que eles pudessem ser batizados sabendo o que eles estavam fazendo. Eles precisavam de uma identidade que os fizesse entender qual o fundamento que eles criam naquela religião, o que eles professavam, qual era a fé professada. Então, o Dr. Carley sugere a formação desses artigos de fé, que eram e que são o resumo das principais doutrinas do cristianismo. Isso foi em 1874. E aí, depois de muito estudo, através de uma comissão, de muita oração, de muita crítica, em 1876, 2 anos depois, esses artigos são apresentados com uma linguagem clara, correta, embasada nas escrituras sagradas. E essa confissão, esses artigos, foram abraçados aos poucos por todas as igrejas congregacionais que faziam parte da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, recebendo o nome de Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo. Então, esses artigos possuem uma história, possuem um estudo, eles não foram criados de qualquer forma. Entendendo um pouquinho dessa história, nós podemos passar para o artigo 1º. Esse artigo 1º diz respeito do testemunho da natureza quanto à existência de Deus. Vamos ler o que diz esse artigo. Existe um só Deus, vivo e pessoal. Suas obras no céu e na terra manifestam não meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que os homens não podem compreender, conforme sua sabedoria, sua soberania e livre vontade governa todas as coisas. Os textos que embasam esse primeiro artigo estão em Deuteronômio 6:4:1, Coríntios 8:4-6, Êxodo 3:14, Jeremias 10:10,
Salmo 9:1, Romanos 1:19 e 20, Salmos 135:6 e Romanos 9:15-16. As referências estão logo abaixo do primeiro artigo. É só a gente ler e esmiuçar, né, esses textos de forma mais vagarosa, porque nós não temos tanto tempo aqui no nosso espaço de EDV online. Então, esse artigo, ele é um artigo grande e ele é um artigo que precisa ser quebrado, porque ele vem com várias verdades importantes e fundamentais para a nossa vida cristã. Então, a primeira parte, a gente vê logo uma afirmação: existe um só Deus. Deus é único. É uma verdade absoluta que nós precisamos, como cristãos, defender essa verdade. Em Deuteronômio 6:4, nós escutamos assim, nós lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós, cristãos, admitimos a existência de um único Deus. Nós não somos uma religião politeísta. E também nós não nos preocupamos muito em provar essa existência. Nós temos a certeza como cristãos. Todo cristão precisa ter a certeza que Deus é uma realidade única. Essa crença é uma crença intuitiva. Não há como ser ensinada. É uma crença reconhecida pela nossa razão, sim. E é uma verdade primária dentro de nós cristãos. Existem alguns argumentos filosóficos e teológicos que são racionais, que são científicos e que tentam falar sobre a existência de Deus. Esses argumentos não provam por si só a existência de Deus, mas eles corroboram, eles colaboram com a nossa crença na existência de um ser único e divino e criador de todas as coisas. O outro argumento existente nesse artigo é que Deus é um Deus vivo e pessoal. Nós cremos num Deus vivo, num Deus próximo, num Deus que habita em nós, num Deus que não é um Deus morto, que não é um Deus que está somente na nossa imagem. Ele é um Deus que se move, é um Deus que tem vida. É um Deus que diz para nós em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Ele é vivo, pessoal, único, mas não é solitário. Ele é único, mas ele é relacional. Deus é um ser individual que tem inteligência suprema, vontade, sentimento. Ele é Deus pessoal, mas ele não é um ser humano. Ele não é humano como nós. Nós temos essa tendência em humanizar na nossa mente os olhos de Deus, as mãos de Deus. São características antropomórficas, que são figuras de linguagem. Mas Deus é espiritual, pessoal, porque possui essas características: inteligência, né? Ele possui sensibilidade e vontade. Nosso Deus possui vida e ele é autoexistente. Ninguém o fez. Ele é um motor imóvel. Eu sou o que sou. Inteligência suprema. E como nós podemos ver essa inteligência suprema nas Escrituras? Em Salmos 147:5 nós temos o exemplo. O seu entendimento não se pode medir. Inteligência suprema, não tem como mensurar a inteligência do Senhor. Como é que nós podemos ver nas Escrituras que ele é sensível? Deus é amor, é uma palavra que a gente fala tanto, está em 1 João 4,16. E ele se compadece,
Em Salmos 103, 13, nós lemos isso, ele se compadece. E ao longo das Escrituras a gente vê o Senhor se compadecendo tanto, principalmente no Novo Testamento. Como é que nós vemos a vontade de Deus? Olha só, nas próprias palavras de Jesus, em João 4,34, a vontade daquele que me enviou. Deus é um Deus que tem vontade própria. Nós somos imagem e semelhança de Deus nestes elementos, na inteligência, sensibilidade e vontade. Porém, Deus tem a inteligência e a sensibilidade e a vontade perfeitos, supremos. Não se compara a nossa, porque nós somos seres falhos. Nossa semelhança não é física, nossa semelhança é pessoal, porque Deus é Espírito. E aí o artigo continua dizendo que suas obras no céu e na terra manifestam, não meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade. Olha só, as obras de Deus se revelam, as obras de Deus revelam a nós que Ele existe. Quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver a revelação geral do Senhor nas nossas vidas. Em Salmos 19:1, nós lemos: a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Quando a gente olha o que o Senhor fez, esse mundo em que o Senhor construiu e que nos fez como mordomos, nós entendemos a manifestação, a revelação dele a nós, seres humanos. O artigo 1º finaliza dizendo que Deus possui um vasto poder e governa com soberania e livre vontade. Deus tem poder ilimitado e nós não podemos compreender esse poder de Deus. E Deus só se permite ser compreendido até onde Ele deseja ser compreendido. Ele pode fazer todas as coisas. E essas coisas que Ele faz são sempre dignas e coerentes com sua natureza. Deus não nega a si mesmo. Ele jamais vai negar a sua própria criação. Ele jamais vai negar a si mesmo aquilo que ele fez. O que ele fez sempre é perfeito. O Senhor Deus não é arbitrário. Ele não faz as coisas de qualquer maneira. Ele não é cruel. Ele não é insensível. Eu gosto muito de Santo Agostinho. E eu gosto quando ele diz que o mal é a ausência de Deus, porque Deus sempre é bom e perfeito. A sua bondade é perfeição absoluta. A bondade de Deus, aqui, numa forma metafísica de entendimento, ela é a perfeição absoluta, a felicidade perfeita em si mesmo. Então, só Deus é bom, porque só Ele é perfeito. O seu governo é soberano, porque Ele é o árbitro. Nós não temos livre-arbítrio, nós não temos livre. Ele é que nos governa, Ele é que nos dirige. Tudo passa pela sua vontade. Nada sobrevive independente da vontade de Deus. Essa vontade, ela é recorrente em toda a sua natureza. Essa vontade se vê dentro da criação viva, do mundo animal, do mundo vegetal, através da história da humanidade, através da nossa vida pessoal, até mesmo nas menores particularidades que nós temos, porque Deus nos conhece até do lado do avesso. Ele é responsável
pelo nosso último fio de cabelo, pelo alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. O Senhor é que nos governa de forma total e governa todo mundo, governa toda a natureza, governa toda a sua criação. E dentro dessa governabilidade do Senhor, a gente começa a entender o segundo artigo, que, embora mais conciso, não é menos importante, e fala dessa governança, das ordenâncias que o Senhor fala a nós, que fala dessa forma de estar presente em nossa vida e se revelar a nós. Então, o que fala esse segundo artigo? Ele fala do testemunho, da revelação a respeito de Deus e do homem. Então, olha só, no primeiro artigo a gente entendeu que Deus é único, é relacional, é pessoal, que tem uma vontade e que governa todas as coisas. No segundo artigo, a gente vai entender como esse Deus único, pessoal, relacional, se revela a nós. E esse segundo artigo, ele está muito interligado ao primeiro. Por quê? Porque ele só se revela a nós porque ele quer. Ele se revela naquilo que ele quer se revelar. Então vamos ler o segundo artigo. Vamos lá. Do testemunho da revelação a respeito de Deus e do homem. Ao testemunho de suas obras, Deus acrescentou informações a respeito de si mesmo e do que requer dos homens. Essas informações se acham nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamentos, nas quais possuímos a única regra perfeita para a nossa crença sobre o Criador e preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nessa vida. Aí ele vem com um adendo aqui. Os livros apócrifos não são parte das Escrituras divinamente inspiradas. Onde nós encontramos as referências para esse artigo? Em Hebreus 1:1, Êxodo 34, 5, 7, 2 Timóteo 3, 15 e 17, Isaías 8, 19 e 20, Deuteronômio 4, 2, Apocalipse 22, 18 e 19 e 2 Timóteo 3, 16. Então, olha só, esse segundo artigo vem falando da nossa regra de conduta e fé, que são as Escrituras Sagradas, o nosso testamento. Porque se nós somos filhos de Deus, nós temos direito a um testamento. E esse testamento são as nossas regras de fé, de conduta e de revelação do conhecimento de Deus a nós. Nós somos uma igreja reformada. E nós somos, por quê? Porque nós somos oriundos da reforma protestante. E a gente tem que lembrar que um dos pilares da reforma protestante é somente as Escrituras. Somente as Escrituras são regras de fé e conduta nossa. Nenhuma outra palavra dada por homens, pela tradição, pode ser regra de fé e conduta. Deus é um Deus relacional que gosta de se revelar a cada um de nós. Nós já vimos no primeiro artigo que ele se revela através da criação, né, que é uma revelação geral. E ele se revela também através das Escrituras, que é uma revelação muito especial a nós. Através da palavra dos profetas, através dos textos inspirados que foram escritos pelos autores dos textos sagrados, o Senhor se revela a nós de forma especial. É uma revelação especial. E também, através da maior revelação, através da revelação suprema, Deus se revela através do seu Filho, Jesus Cristo, através da sua encarnação.
É aquele princípio que vem expandindo. Deus se revela pela natureza, tenta se revelar através das famílias, através do povo de Israel. E aí se revela através dos profetas, através das escrituras. E por fim, ele faz uma revelação total, que nos traz salvação, que nos traz redenção, que nos leva à justificação, que é feita pela vinda de Jesus, o Cristo, aqui na terra, pela sua encarnação. Então nós temos como cristãos que entender isso, que o Senhor se revela, o Senhor Deus se revela em Jesus Cristo, que o Senhor Deus se revela em tudo que nós temos ao nosso redor, que o Senhor Deus se revela através da palavra, que Ele fala conosco, que Ele fala através dos nossos pastores, dos nossos líderes, através da nossa meditação. É assim que o Senhor se revela a cada um de nós, através das Escrituras, através do Novo e do Antigo Testamento. É através dessas Escrituras que nós conseguimos entender que há uma única regra perfeita da nossa crença sobre o Criador, com preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nesta vida. A Bíblia Sagrada, ela tem ensinamentos para todo o nosso proceder. Ela é a nossa regra de conduta e fé. Esse segundo artigo nos diz que somente Deus pode se dar a conhecer. Sabemos dele porque ele mesmo se mostra a nós. Ele adora se revelar a nós. Ele ama se revelar a nós, porque ele ama que nós estejamos junto dele e nos relacionemos com ele. Essa é uma revelação totalmente especial. O Senhor se manifesta para certas pessoas, em certos momentos, em certos lugares, e Ele é tão pessoal e tão relacional que isso é uma grande prova de amor, porque nós somos seres tão imperfeitos, tão errados e tão pecadores, e mesmo assim o Senhor se debruça, do seu trono de glória. O Senhor envia seu Filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento mais amoroso, mais íntimo e mais pessoal com Ele. Isso é uma prova de amor. Deus, Ele também revela o seu querer aos homens, os seus desejos aos homens, as suas ordens de conduta. Quer ver um exemplo? Deus nos deu o Decálogo, os 10 mandamentos, que estão em Êxodo 20:17. E mais tarde, ele nos deu a conduta de regra e fé, por exemplo, no Novo Testamento, através do Sermão do Monte, por exemplo. O Sermão do Monte é uma conduta de regra e fé, conduta de ética para nós cristãos, faladas pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus. Então, o Decálogo, ele não ficou obsoleto. Tudo que está escrito ali se revela em Jesus. As leis que estão ali se revelam em Jesus Cristo. Quando você diz não matarás, você não mata porque você ama. Quando você diz não roubarás, você não rouba porque você ama, porque você é cristão e precisa seguir os passos de Jesus Cristo, que veio como homem para nos ensinar a como sermos cristãos e como devemos seguir essas regras de conduta, de ética, de moral, que estão escritas aqui no nosso testamento. O nosso testamento é esse. A nossa riqueza, a nossa herança são essas condutas. Deus se revela aos homens a todo momento, através dos seus escritos. E para finalizar o estudo desses 2 artigos, eu gostaria de ler essa passagem de 2 Timóteo 3, que vai de 15 a 17. Porém, eu vou ler somente os versículos 16 e 17, que dizem assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra, conhecendo o Senhor como Deus único, que se revela, que é amoroso, sensível e que está aqui, totalmente disponível nas suas Escrituras, para que possamos aprender com Ele como sermos perfeitamente habilitados. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham uma ótima semana e até a semana que vem com mais um estudo na nossa Escola de Desenvolvimento da Vida.